Olá pessoal, a paz de Cristo esteja com todos nós, a paz de Cristo esteja convosco, em nome de Jesus. Bom dia, excelente dia para vocês, um dia abençoado, um dia cheio de graça, de proteção, de livramentos para você, para mim, para toda a nossa família, em nome de Jesus. Amados, ao Senhor toda honra, glória, domínio, poder, majestade nos céus e terra. A Ele foi dado todo poder, toda autoridade, majestade e domínio sobre os céus e terra e tudo que nela há. Bendito seja o teu nome, excelso é o teu nome. Aqui nós iniciamos a live apresentando nossas vidas, glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle, a Trindade, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Louvado seja eternamente o teu nome, Senhor. Glorificamos, gratidão nós temos, Senhor, por todos os teus feitos e por muito mais que hás de fazer na minha vida e na vida desse amado que está ouvindo, aquele que vai ouvir e na sua família. Senhor, se tiver alguém acometido por alguma enfermidade, toca no alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor, e cura, sara, liberta e salva, para a glória e honra do teu nome. Bendito, em nome de Jesus. Pai eterno, Pai bendito, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, hoje e sempre. Então, amados, vamos começar a leitura em oração do Salmo 76, a majestade e o poder de Deus. Eu vou colocar aqui o meu telefone à parte e às vezes eu apareço na live, às vezes não, mas o que importa é o conteúdo da mensagem chegar. A oração, a intercessão e porque eu também intercedo por vidas. Deus já foi lá na tua casa, já sondou, está agindo e Ele faz tudo que lhe apraz, para que as pessoas que o amam, que têm temor a Ele, nós sabemos que bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja esperança também é o Senhor. Jeremias 17, 10. Eu sou o Senhor, eu esquadrinho, ou seja, eu examino os corações e provo os pensamentos para dar a recompensa de acordo com o caminho, os frutos, né, sobre as atitudes que cada um de nós temos, que caminho cada um está levando. Então, as obras, elas são paralelas para que sejamos salvos, mas não somos salvos pelas obras. A salvação vem através da graça, que foi o favor, que é o favor imerecido de Deus, de Yahvé. Ele ofereceu o Filho dele em oferta viva naquela cruz do Calvário, mas morreu e ressuscitou ao terceiro dia, morte de cruz. Levou sobre si as nossas culpas, transgressões, enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, seus sofrimentos, nós somos curados, libertos e salvos, para a glória do nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos iniciar a leitura. Deus é conhecido em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali despedaçou as flechas, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Os corajosos foram despojados, jazem a dormir o seu sono. E nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos ante a sua repreensão, ó Deus de Jacó. Carros de guerra e cavalos foram lançados num sono profundo. Tu sim, tu és terrível, se estás irado. Quem pode permanecer
na tua presença. Quem pode permanecer na tua presença? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, pois até a ira humana há de louvar-te, e da ira restante cingirás. Façam votos ao Senhor, seu Deus, e tratem de cumpri-los. Todos os que rodeiam tragam presentes. Aquele que deve ser temido, ele acaba com o orgulhoso, aliás, ele acaba com o orgulho dos príncipes, ele é temente para os reis da terra. Bendito seja eternamente o teu nome, Senhor. Agora nós vamos, amados, para uma leitura bíblica. Vou colocar o telefone aqui do lado, só para marcar aqui na Bíblia. Só um minuto, por gentileza. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. E neste sangue pureza, os pecadores remidos que na cruz, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então, amados, achei aqui a passagem bíblica que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor, e é a voz de Deus, não é? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No versículo 15 diz assim, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi, santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez seu pai, Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo, nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Aí aqui mais adiante, no capítulo 22, no versículo 22 ainda do capítulo 7 de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 22, diz assim, porque o Senhor fez isto com a terra e o templo? E a resposta será, porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito e se apegaram a outros deuses e os adoraram e os serviram. Por isso ele trouxe todo esse mal. Ou seja, havia uma certa corrupção, né? Por causa da idolatria, eles apostataram da fé que tinha no Senhor e passaram a se curvar a ídolos, que eles sabiam que não era Deus verdadeiro, é Deus com D minúsculo. Nosso verdadeiro Deus se escreve com D maiúsculo. Não há outro Deus além do Senhor. Então aqui nós temos essa explicação
Esse capítulo e versículo se destaca a manifestação física da glória de Deus. Cadê? Deixa eu ver aqui. Principais pontos desse versículo, capítulo versículo, condição, humilhar-se. A condição é humilhar-se, mas não é humilhar-se ao homem, é humilhar-se a Deus. Humilhar-se, orar, buscar a face de Deus e converter-se dos maus caminhos. Qual é a promessa? Deus ouvirá dos céus, perdoará os pecados e sarará a terra. O contexto em si é uma resposta de que esse capítulo e versículo se destaca na manifestação física da presença de Deus. Kabod, Shekinah, na forma de uma nuvem que encheu o templo, indicando a aprovação divina e a habitação de Deus entre seu povo. A intensidade da presença foi tamanha que os sacerdotes não conseguiram permanecer em pé para ministrar, sublinhando que a grandeza de Deus supera qualquer serviço humano. Então o Senhor gosta de um coração quebrantado, um coração contrito com Ele. A nuvem da glória. A nuvem representa Shekinah, presença gloriosa de Deus. Este fenômeno é semelhante ao que ocorreu no tabernáculo. Aqui tem um capítulo de Êxodo 40, no versículo 34 e 35, significando que o templo de Salomão agora era o lugar oficial da presença de Deus, que é chamada Shekinah. O louvor e adoração refere-se nesse versículo à unidade, louvor, gratidão, o que atraiu a presença divina. Sacerdote incapaz de ministrar. 2 pontos. A glória de Deus tornou o serviço sacerdotal irrelevante ou temporariamente suspenso, pois Deus assumiu o controle absoluto do local. Significado teológico indica que a verdadeira adoração acontece quando a glória de Deus ela desce, não é? Sobre as pessoas. E não a humana enche o ambiente. Bendito seja. Perdão, gente. Sou um ser humano. Senhor Deus e eterno Pai, bendito Tu és na minha casa, na casa desse amado ouvinte. Entra, a casa é tua. Esta casa é tua casa. Nós clamamos assim, que venha a tua presença. Nós anelamos tua presença como guarda nela o amanhecer. Essa casa é tua casa. Nós louvamos e anelamos, Senhor, pela tua presença. Para você, Jesus, essa casa é sua casa. Nós separamos para você. Entre, senta e fica à vontade. Bendito Tu és, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados. O Senhor diz que os pecadores, eles devem reconhecer os seus erros, fazer confissão. Então ele diz assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar minha face, eu descerei do céu e sararei a terra. Vamos ler o versículo por completo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Bendito teu nome, Pai.
Louvado eternamente o teu nome. Quando nós reconhecemos Jesus, ele nos torna filhos de Deus e novas criaturas. A velha criatura nós deixamos para trás, sepultamos essa velha criatura. E isso também é o batismo das águas batismais, não apenas só um mergulho, porque esse verdadeiro batismo, ele é por imersão. O que quer dizer isso? Você mergulha de cabeça e você se compromete que sua vida ali, você vai buscar a fazer coisas que agradam a Deus. A velha criatura ficou para trás, morreu. Então, você sepultou a velha criatura, você renasceu. Quando você se levanta em Cristo, você renasceu, você é uma nova pessoa, nova criatura. Bendito seja eternamente o teu nome, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, amados, o batismo, o verdadeiro batismo que o Senhor fez questão de ser batizado, embora santo, embora sem mácula, sem pecado, ele fez questão de fazer com que João Batista, convencer João Batista a batizar ele. E o João Batista até questionou, né, no caso, por que ele queria fazer aquilo? Porque ele, santo, sem pecado, mas ele disse que era para se cumprisse a justiça. Ou seja, para ficar de exemplo, né, para as pessoas, que ele estava fazendo aquilo ali para mostrar às pessoas que o verdadeiro batismo. Então, veio sobre ele o Espírito, através de uma pomba, sobre ele o Espírito do Pai, o Espírito Santo. E ele disse, eu e meu Pai somos um. Então, ali viram que João Batista, ele batizava com água, mas quem batizava com o Espírito Santo era o próprio Deus. Louvado eternamente o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, busquem todos os dias, agradeçam, tenham gratidão pelos livramentos, principalmente pelo dom da vida, a nossa vida, a vida da sua família. Peça perdão pelos pecados, porque a gente tem o conhecimento de que nós pecamos por palavras, pensamentos, atos e omissão. Até aquilo que nós deveremos fazer e não fazemos é um pecado. Então, aos olhos de Deus, a idolatria é um dos pecados que ele não perdoa. E até perdoa, se a pessoa largar, ele perdoa. Não há pecado que Deus não perdoe. O único pecado que ele não aceita é sobre a blasfêmia, a pessoa blasfemar do Espírito Santo. Como houve numa passagem bíblica que os romanos, os fariseus, eles blasfemavam do Senhor Jesus, dizendo que ele estava salvando vidas, ele estava curando enfermos, expulsando demônios através de Beelzebul. Satanás não expulsa Satanás, nós sabemos disso. Então, era a presença do Espírito Santo ali, e eles blasfemando do Senhor. É o único pecado na Bíblia que o Senhor não perdoa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e sobre ti levante seu rosto e nos dê a paz. Bom dia a todos, excelente dia para vocês.